Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada de História, nós vimos o conteúdo do cronograma 2, sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil. E agora, na aula de hoje, eu vou auxiliá-los na realização das atividades desse conteúdo. Vamos acompanhar, então? O exercício 1, pessoal, fala sobre o pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira riqueza que os portugueses encontraram para explorar aqui no Brasil e levar para comercializar na Europa. Então, nós temos um teste com 4 alternativas falando sobre a exploração do pau-brasil. Vocês vão ler e vão assinalar a única alternativa que está correta. O exercício 2 também é um teste, fala sobre o período de 1500 a 1530, que foi aquele período que ele é conhecido até como pré-colonial, porque Portugal não se interessou efetivamente em colonizar o Brasil. Então, vocês vão assinalar a principal característica destes primeiros 30 anos aí que os portugueses estavam no Brasil. Exercício 3, pessoal. O exercício 3 tem várias afirmações sobre a colonização portuguesa no Brasil. Vocês vão ler cada uma. Aquilo que for verdadeiro, vocês completam com V. Aquilo que for falso, vocês completam com F. Depois disso, continua o nosso texto, E depois começa lá a atividade 1 novamente, que é o caça-palavras, pessoal. No caça-palavras, eu preciso que vocês façam uma correção para mim. Na 7ª linha, era para estar escrito Pernambuco, só que na hora de digitar ficou faltando a letra M, então está Pernambuco, tá? Então, por favor, desculpem o erro de digitação e façam essa correção na hora que vocês forem selecionar as palavras aí no caça-palavras, tá? Como que é para fazer essa atividade, pessoal? Eu elenquei aqui, então, algumas palavras que são muito importantes, no que se refere à colonização do Brasil, Pau-brasil, capitanias hereditárias, escambo, indígenas, Portugal, jesuítas, enfim. Vocês vão selecionar no caça-palavras essas palavras e depois vocês vão elaborar para mim um pequeno texto utilizando pelo menos 5 dessas palavras para poder explicar a colonização do Brasil, certo? Então, vocês vão fazer um textinho explicando como foi a colonização utilizando pelo menos 5 dessas palavras. Posso usar 6, 7, 8? Pode, no mínimo 5, tá? Outra coisa, na hora de entregar, não precisa copiar o caça-palavras, porque fica muito difícil, tá? Então, faça o caça-palavras e deixe na apostila mesmo, e me entregue daí o texto com as palavras que vocês utilizaram. Combinado? Aí, no exercício 2, pessoal, sobre as capitanias hereditárias, responda. Então, lembra? Aí tem 3 questões. Aí lembra que eu falei para vocês na aula anterior que as capitanias hereditárias foi quando o rei de Portugal dividiu o território, do Brasil em 15 faixas de terra, entregou os donatários para que os donatários administrassem. Então, tinha lá, os deveres e os direitos dos donatários. Aí nós vimos também que nem todas as capitanias prosperaram, apenas 3 capitanias deram certo. Então, é sobre este assunto as perguntas A, B e C. O exercício 3 fala sobre os direitos e deveres dos donatários. Como eu acabei de dizer, os donatários eram as pessoas que recebiam do rei de Portugal as capitanias, para que eles administrassem. E aí eles tinham alguns direitos e algumas obrigações. Então, eu quero que vocês coloquem 2 deveres e 2 direitos dos donatários em relação às capitanias, tá? Tem tudo lá no resuminho. E o exercício 4, vocês vão organizar os acontecimentos da colonização do Brasil, colocando em ordem cronológica, ou seja, vocês vão... Tudo que está aqui aconteceu. O que vocês vão fazer é colocar em ordem do que aconteceu primeiro até o que aconteceu por último. Então, no primeiro acontecimento, eu coloco o número 1. O que vem depois, eu coloco 2. O que vem depois, eu coloco 3. Depois, 4, certo? Então, vocês vão numerar colocando em ordem, do que aconteceu primeiro até o que aconteceu por último, tá? Então, presta atenção para fazer o exercício 4. Então, tudo que está aqui é verdadeiro, tudo que está aqui realmente aconteceu na colonização. O que vocês vão fazer é colocar em ordem os acontecimentos na ordem
correta, certo? O que aconteceu primeiro de tudo, número 1, depois 2, depois 3 e assim por diante. Certo, pessoal? Espero tê-los ajudado, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e na próxima semana eu volto com mais um conteúdo. Até mais!